um dia de correção no Bitcoin. E aí, será que ele continuará a sua tendência de alta dos últimos dias? Então, nós vamos falar sobre esse tema, sobre essa correção de curto prazo e principalmente sobre a possibilidade do Bitcoin perder essa tendência de alta no diário e voltar a corrigir, descobrindo patamares pelo menos anteriormente já visitados. Então, se você ainda não conhece o canal, meu nome é Mário, você está na Liga Cripto, seja muito bem-vindo. Já deixa o seu like e não perca mais tempo. Vamos ficar por dentro do que está acontecendo no Bitcoin no dia de hoje, mas também atrás das linhas gráficas. Então, família, para começar, a gente repara que a nível diário, o Bitcoin ele mantém ou tenta manter o que ele estava realizando em termos de tendência de topos e fundos ascendentes. E agora, a grande questão é se o Bitcoin realizará não só a manutenção do preço fora desse canal de baixa, que aí já vem há algum tempo. E quando a gente fala de alta num canal de baixa, significa que a gente está falando desse movimento, dessa última pernada, pensando isso em tempos gráficos maiores, mas dessa última reação que o Bitcoin teve e que, inclusive, tirou, né, ou removeu temporariamente desse canal de baixo. Um ponto importante é que, se você reparar, em todos os pontos em que a gente teve o ápice dessa reação, inclusive saindo do canal de baixo nessa última movimentação, foi também o mesmo ponto que no RSI a gente foi rejeitado. A gente não teve mais forças sempre que o Bitcoin, no gráfico diário, ultrapassou essa zona de 65 do nosso índice relativo de força. Então, reparem que exatamente na iminência desse rompimento, dessa entrada nessa zona em 65, que nesse momento, pelo menos temporariamente, a gente também está sendo rejeitado em busca agora de um ponto de suporte. E o ponto que eu acho que a gente tem que ter mais atenção é em relação a esse último fundo prévio em 73.800 aproximadamente, que é também o mesmo ponto que um pouco mais à frente a gente deva encontrar a média móvel de 52 períodos, e seria ali um bom ponto para entender se o mercado ele se decide para continuidade da queda e rompimento dessa tendência de alta de curto prazo, ou se a gente ainda tem fôlego para realizar um fundo e desafiar novamente essa zona de 79, 80 mil dólares, que a gente já vai ver o porquê da importância desse valor. Então, família, como eu acabei de dizer, o Bitcoin está testando uma zona de resistência crítica em torno dos 79, que seria onde a gente encontra a média real de mercado, ou True Market Mean, que também é um indicador utilizado por analistas, e o preço de custo dos detentores de curto prazo, ou Short Term Holder Cost Basis. Então, a gente encontra nesse ponto a convergência, a união dessas duas médias importantes em termos de métricas de mercado e que, num momento de baixa, costumam atuar como resistência. Uma quebra acima desse nível traria o investidor ativo médio, o comprador recente e a maioria dos detentores de ETF de volta ao lucro, uma mudança fundamental na psicologia do mercado. Ponto de atenção aqui, família. O posicionamento de baixa, bearish, permanece elevado, com traders inclinados a operar vendidos, ou seja, shortando, contra a resistência, que, na minha opinião, foi mais ou menos o que aconteceu. A gente chegou num ponto crítico de 79, 80 mil dólares, ponto esse de difícil superação num ano de baixa, no ano de bear market, no ano em que a gente ainda tem hoje como a maior probabilidade não termos novos cortes de taxa de juros, e foi exatamente o que eu falei no nosso vídeo do Clube de Membros nesse domingo, que se eu tivesse operações de long aberta, posições apostando na alta, chegando próximo desses 79, 80 mil dólares, era pelo menos momento de realização parcial de lucro, porque historicamente, eu trouxe até outros fatos, né, outros pontos de atenção e que inclinam e que mostram a tendência de baixa mais forte, mas um deles eu vou trazer aqui aberto para vocês também, que é a recorrência de meses vermelhos que a gente tem em anos de bear market do Bitcoin. Então, no mínimo, nós temos 8 de 12 meses do ano vermelhos, com fechamentos vermelhos, sendo que em 2018 a gente chegou a ter 10 meses vermelhos.
o que, mal comparando, se a gente de fato tiver o fechamento de abril agora verde novamente, é como se o restante do ano inteiro fosse vermelho. Então, isso foi 2018. Vai se repetir? Eu acredito que não, não necessariamente. Mas independente da gente ter desfechos diferentes nesse ano, a probabilidade, estatisticamente, isso nos mostra que é um ano de maior dificuldade para, de fato, a gente ter aumento de preço, para, de fato, a gente ter grandes reações ao longo desse ano. No final, acho que o leque de opções ele fica mais amplo. E para te mostrar isso de outra forma, com uma imagem, reparem que se hoje nós tivéssemos o nosso fundo já pré-estabelecido, foi o bear market mais brando da história, seria, né, o bear market mais brando da história do Bitcoin. E aí eu não me refiro somente à profundidade de correção, mas principalmente à extensão desse bear market. Reparem que quando a gente inicia esse longo período aqui de correção, que naturalmente, historicamente, dura algo em torno de 360 a 400 dias de baixa, a gente também tem no MVRV Pricing Bands, nas bandas de preço do MVRV, essa área azulada, indicando que o Bitcoin está em zonas, digamos assim, sobrevendidas, de baixíssimo interesse, mostrando, né, a dimensão dessa oportunidade de acordo com uma coloração e também níveis aqui de profundidade, de mal ou bem um desvio padrão de um preço médio histórico. Então, repare que quando a gente dá início a essas zonas azuladas, elas costumam ficar por um tempo considerável. E o que a gente viu até agora foi só, digamos assim, a ponta do iceberg. Talvez um pouco mais que a ponta do iceberg, talvez o iceberg e mais um iniciozinho dele, né, já dentro d'água, mas muito longe do que se tem em termos de expectativa, não só de duração de ano e do período de baixa, mas também o que a gente tem em termos de indicadores conhecidos do Bitcoin, que trazem também a ideia de baixa num momento mais prolongado, não é tão repentino, não é tão rápida essa recuperação quanto a gente imagina e quanto a gente gostaria muitas vezes. Mas a verdade é que a melhor oportunidade que a gente pode ter em termos de aumento de capital, de ganho dentro desse mercado, é também tendo uma extensão desse momento de oportunidade de preços baixos, não só como os que a gente vê agora, mas preços ainda mais baixos. E se lá você tiver interesse, se você se apresentar ao mercado como um comprador, certamente, não só no ano que vem, mas no momento de retorno dessa alta, quiçá talvez no final desse ano, você já comece a escutar o quanto você foi sortudo em comprar Bitcoin, quanto ninguém tinha o interesse. E se você quer tornar esse momento de oportunidade ainda melhor, por que não aproveitar essa promoção da Bybit de $60 de lambuja? Basta você depositar $200 e faltam só 2 dias para acabar essa promoção. A gente ainda tem vagas, você ainda pode ser elegível, basta você se inscrever, depositar $200 e no fim de 14 dias após o encerramento dessa promoção, você ganha de crédito $60 para você fazer o que quiser. Existe também a faixa de recompensa de $30 e para essa basta você depositar $100, também aguardar os 14 dias e o prêmio cai no seu Rewards Hub lá da Bybit. Beleza, família? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido essa atualização. Mais tarde tem vídeo do Igão, amanhã tem live do Rodrigo com o airdrop de Bitcoin e Ethereum para quem é membro aqui do canal. Se você não é membro, cogite, vai ter mais contato com a Liga, sem contar os benefícios adicionais que a gente entrega dentro do clube de membros. Então, vou ficando por aqui. Grande beijo, grande abraço. Valeu, fui!